Olá, hoje nós vamos falar de Ayurveda. Vamos trazer informações a respeito dessa ciência médica, essa racionalidade médica tão antiga que traz para nós a oportunidade de autoconhecimento e de seguir rotinas que vão nos trazer muito equilíbrio e felicidade. Então, Ayurveda. A palavra Ayurveda vem do sânscrito, uma língua muito antiga da Índia, e numa tradução livre nós temos dois radicais, Ayus, que significa vida ou saúde, e Veda, que significa conhecimento, sabedoria. Então, Ayurveda, conhecimento da vida, sabedoria da saúde. Mais ou menos isso numa tradução livre. Ela é muito antiga, anterior à chegada da escrita na Índia, está fundamentada em filosofias, se é que nós podemos dizer assim, ou teorias muito antigas. Existem 6 teorias básicas antigas da Índia e 2 delas fundamentam e trazem muito do que o Ayurveda usa. A primeira é o Sankhya, que é a teoria da causalidade, ela vai dar a causa de toda a formação do universo. Nessa teoria, nós vamos conseguir começar a entender a lógica ayurvédica, o raciocínio lógico do Ayurveda é muito bacana e mostra pra gente que nós somos seres naturais, né? Nós fazemos parte da criação. Isso é muito importante no Ayurveda, da gente ter isso claro para nós. Nós não somos uma criação à parte, nós somos seres da natureza e por isso precisamos fluir com ela. Os Vedas, ele tem 4 divisões e a gente vai ver muito do Ayurveda no Atharva Veda, que é uma parte dos Vedas que vai falar de vida, de saúde, de morte, do fluxo da vida, e nós vamos encontrar muitas coisas que fundamentam o Ayurveda também lá. E tudo isso veio antes da criação da escrita na Índia. Como é que o Ayurveda chega para o ser humano? Ele vem através dos rishis, sábios, homens sábios indianos, que foram captando através de observação da natureza, observação do divino, que é assim que a gente entende quando a gente estuda Ayurveda, a gente vai aprendendo isso, através de experimentações, porque ele observava a natureza e testava aquilo para ver se funcionava, certas plantas. Quando encontrava outros rishis, eles trocavam informações para poder ir estruturando o que hoje nós conhecemos como Ayurveda. Eles eram acompanhados por discípulos, então esse conhecimento do Ayurveda veio passando de guru para discípulo, que eles chamam de parampara. É a forma de ensinar que existia na antiga Índia. E o Ayurveda veio vindo nesse caminhar. Os livros que a gente tem como base para estudo são livros que foram escritos há mais de 3.000 anos. E nessa escrita, que é interessante também, naquela época, lá 3.000, 4.000 anos atrás, os livros foram escritos em folhas de palmeiras. E depois, com o advento do papel e tal, é que eles começaram a ser colocados no papel. Todos esses textos, ao longo destes milênios, eles foram sendo estudados, lidos, né? Reescritos por discípulos, que eles iam melhorando aquilo que eles tinham aprendido com o mestre, com o guru. Tanto é que quando a gente lê alguns livros do Ayurveda, tá assim, segundo Atreya, por exemplo, que foi um mestre, né? Eles citam o nome do mestre, faz a citação do mestre e comentam a respeito daquilo que foi ensinado. E o Ayurveda vem fazendo isso há milênios e ainda hoje na Índia é feito dessa maneira. O estudo do Ayurveda é vivo nesse sentido. E é importante que a gente entenda isso, para não ficar achando que é um negócio muito antigo, muito velho, não.
E o Ayurveda, como ele está fundamentado nesse entendimento de que nós somos seres da natureza, que fluímos com ela, ele vai ensinar esse raciocínio. Quando nós conseguimos fluir com a natureza, com a nossa natureza, então eles vão mostrando para a gente, por exemplo, a época do ano. De acordo com a época do ano, a própria flora vai produzir certas plantas, que são aquelas mais adequadas para que a gente possa consumir e manter o nosso equilíbrio orgânico. Um povo, uma população que vive numa região próxima do mar, ela vai ter um tipo de alimentação, um tipo de clima adequado e ela tem que se alimentar daquela forma que a natureza oferece. A outra que mora na montanha vai ser de outro jeito, o outro mora lá no Polo Norte, vai ser de outro jeito. E o Ayurveda, ele brinda tudo isso, ele leva tudo isso em consideração. A lógica Ayurveda faz com que a gente seja capaz de seguir esse entendimento, essa ciência ayurvédica em qualquer parte do planeta, dentro do planeta Terra. Se a gente conhece essa lógica, entende, compreende, nós vamos conseguir seguir e manter o nosso equilíbrio, a nossa saúde. Na Índia existem faculdades para que a pessoa possa se formar um Vaidya, que é um médico ayurvédico. Antigamente, na Índia existia o sistema de Gurukulam, né? Que eram ashrams, lugares onde o candidato a Vaidya, ele ia ficar nessa escola como se fosse um colégio interno e iria aprender toda esta ciência. Ele era avaliado, e é muito interessante quando a gente tem a oportunidade de conversar com um Vaidya, porque eles contam algumas coisas, Vaidyas que fizeram Gurukula, né? Que hoje em dia na Índia também eles foram fechados e está tendo universidade para se formar. Mas naquela época que ainda existiu, eles dizem que eram poucos alunos, porque a ideia era que o aluno pudesse aprender olhando os olhos do professor. E ele tinha que mostrar caráter e uma ética para poder ser um Vaidya, não ia ser qualquer pessoa para ter capacidade para ser Vaidya. É muito interessante. Então, durante um tempo, o candidato a Vaidya, ele entrava no Gurukula, mas ele não estava ainda estudando, ele era avaliado. Ao invés de fazer um exame, ele ficava por um tempo ajudando na cozinha, na limpeza, praticando yoga, fazendo a meditação com o grupo para ser avaliado, para ver se ele realmente tinha as características necessárias para ser um Vaidya, porque é muito importante que seja um ser humano muito sensível, capaz de ter a compaixão, a empatia com o próximo, de sentir o outro. Então, imagina uma sabedoria médica que até nisso se preocupa, com que o profissional que vai exercer esse papel, ele também tem que ter certas características para que você possa tratar o ser humano como ele precisa ser tratado. De uma forma geral, o Ayurveda nos brinda com muito conhecimento, muita sabedoria a respeito da rotina diária, que é uma coisa que nós vamos colocar em outra aula também. Então, na próxima aula, a minha intenção é trazer para vocês como funciona a racionalidade, a lógica do Ayurveda, que é bem interessante de se conhecer. Vamos fazer também uma aula de Dinacharya, que é a rotina diária, de Ritucharya, que é a rotina das estações do ano. Então, numa aula, nós vamos mostrar como é que são essas rotinas, para que a gente possa aprender a fluir com isso. O propósito dessas aulas é permitir que, com esse conhecimento, cada um de nós possa cuidar da própria saúde, para mantê-la. É óbvio que se alguém tem um desequilíbrio, está apresentando uma patologia, vai procurar o profissional, o terapeuta, no caso aqui no Brasil. No Brasil agora nós temos um Vaidya, o Matheus,
que se formou na Índia, então o primeiro Vaidya brasileiro. Mas tem muitos terapeutas ayurvédicos que têm condições de ajudar as pessoas a restabelecer o equilíbrio e seguir sua vida feliz. E esse conhecimento da lógica ayurvédica vai ajudar para a pessoa conseguir manter a sua saúde, ou se eventualmente ela desequilibra, um desequilíbrio mínimo, ela consegue restabelecer a sua ordem e seguir sua vida feliz. Porque para o Ayurveda, felicidade e saúde são sinônimos. Então, para o Ayurveda é assim, se uma pessoa não está feliz, com certeza, depois de um tempo, ela vai apresentar um desequilíbrio. É assim que a gente vai aprendendo a entender. Então, eu queria muito que vocês conseguissem ver a dimensão dessa medicina, porque ela também é uma medicina. Ela é uma ciência que vem sendo experimentada ao longo dos milênios. O Ayurveda não tem exatamente especialidades, ele tem ramos de estudos que quem estuda o Ayurveda vai estudar todos esses ramos para poder ter esse conhecimento. Então, tudo é um pouco diferente desse conceito que nós temos da nossa biomedicina. É uma outra forma, quando a gente vai estudar, é uma outra forma. Os tratados ayurvédicos, eles foram escritos em poesias, então uma coisa muito diferente para nós aqui do Ocidente, ter esse contato com a Ayurveda. Por isso que vale a pena nós começarmos apresentando o Ayurveda, o nome do Ayurveda, ciência da saúde, ciência do bem viver, conhecimento da vida, conhecimento da saúde, é exatamente esse é o foco do estudo do Ayurveda. Muito diferente do que a gente vê por aqui, que é o foco das patologias. Eles estudam também as patologias, mas é com outro olhar, é uma coisa diferente da nossa, desse nosso entendimento. E tem um ditado ayurvédico que eu acho importante citar nesse momento. A máxima do Ayurveda, que é bem interessante, diz assim: se a alimentação é ruim, o remédio não vai adiantar. E se a alimentação é boa, não precisa de remédio. Que vai de encontro ao que Hipócrates, o pai da medicina ocidental, dizia, né? Que seu remédio é o seu alimento é o seu remédio. Você vê que também se entende que a natureza, ela traz para nós todas essas informações de como a gente pode fazer para ser feliz, para ter saúde, para ter equilíbrio. E o Ayurveda, ele brinda o ser como um todo, corpo, mente e alma, e ainda faz um acréscimo de órgãos dos sentidos, que isso também é levado em consideração. Para o Ayurveda, nós somos uma centelha divina, uma consciência numa experiência física. E para isso, tudo que está fora precisa entrar. Como é que vai entrar? Através dos órgãos dos sentidos, que vão trazer toda essa percepção, essa informação para aquela consciência que habita aquele corpo. E quando o Ayurveda trata, ele vai tratar tudo. E quando ele vai ensinar rotina para tudo. Então, atividade física, fazer uma boa alimentação, fazer uma meditação, tudo isso faz parte das orientações para que a gente tenha saúde, equilíbrio. Então, o Ayurveda é uma medicina maravilhosa, uma ciência maravilhosa, perfeita, porque ela não deixa nada para fora, ela brinda tudo e é um conhecimento que, inclusive, pode ser usado com animais também. Não é só o ser humano. O Ayurveda a gente pode usar para muitas coisas. É isso. Então, até a próxima aula.